João 13, do verso 4, nós estaremos lendo até o verso 10. A palavra de Deus, ela diz assim: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? E respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderá mais tarde. Disse Pedro ao Senhor: jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro, e essa parte eu acho muito engraçada: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, o seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Amém? Queridos, essa palavra, ela é uma palavra na minha vida que ela tem sido rema, né? Ela tem muitos princípios ali dentro dela. A gente pode ver que Jesus ele lava o pé de Judas antes de Judas ir trair ele. Então esse texto ele fala de perdão. Esse texto ele fala de serviço, porque Jesus ele lava os pés e ele explica o porquê ele lava os pés. Ele fala que aquele que quer ser grande deve primeiro, servir. Então esse texto ele está baseado ele tem muitos princípios, né? E eu quero abordar somente eu quero na verdade usar esse texto como uma forma didática, uma ilustração, uma alegoria daquilo que a gente vai tratar hoje, nesta manhã, né? Antes de mais nada, eu quero falar para você que é um texto rico, né? Eu peço que você preste atenção nos detalhes que nós falaremos aqui. No meu casamento, antes da data do casamento, a Dani chegou para mim e falou: amor, eu queria fazer uma surpresa para você, mas eu falei com a cerimonialista, ela achou melhor eu falar para você antes. Eu falei: tá bom, né? Pois bem, fale, por favor. Aí ela disse o seguinte, ela falou: eu gostaria de lavar os pés, né, no casamento. Eu acho que seria diferente, eu acho que é importante, e é uma coisa muito forte que Deus ministrou comigo. E eu falei: uau, que negócio bacana, porque para mim isso também é muito, muito forte, esse texto, né? Baseado em muita coisa ali nele. Eu falei: amém. Então é basicamente dessa lavagem de pés que nós vamos falar, né? A introdução que eu quero dar, queridos, primeiro, Jesus Cristo ele é a palavra. João diz que ele é a palavra, e tantos outros textos. Apocalipse 19, do 12 ao 13 diz o seguinte: seus olhos são como chamas vivas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Versículo 13: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome era o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, mesmo lá em Apocalipse, no fim dos tempos, o nome dele permanece o mesmo, ele é a palavra. E eu quero que você olhe para esse texto agora e não veja Jesus lavando os pés de Pedro. Eu quero que você veja a palavra lavando os pés de Pedro. E por isso que eu intitulei essa mensagem de lavados pela palavra. Repete aí para o teu irmão: lavados pela palavra. É disso que a gente vai falar hoje. Quando o pastor falou: Giovanni, eu tenho 2 missões para você, eu preciso que você pregue quinta e domingo, eu falei: amém. Essa palavra ela tem sido constantemente uma meditação na minha vida. Deus deu para mim há um tempo atrás. Deus comentou comigo na semana que o pastor falou comigo que eu ia pregar, só que eu pensei que era para os jovens. E eu comecei a escrever, e tudo aquilo foi me enchendo. E, queridos, é isso que eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo possa me capacitar para passar a mesma coisa que Ele tem me passado, né? E como o André disse aqui no momento da oferta, ele está trazendo hoje um alinhamento, né? A gente canta tanto, né? A gente quer tanto, aliás, que o vento de Deus sopre sobre a nossa vida, mas o que vem antes na música? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. É mais ou menos disso que a gente vai tratar. O que é primeiro o significado de pé, querido? Na Bíblia, né? Porque eu quero usar isso como uma alegoria, como uma ilustração para você gravar na sua mente,
né? Esse lavar pela palavra. O pé, querido, nem sempre na Bíblia ele é literal. Por exemplo, se você for para Salmos 119, 105, um versículo super conhecido diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e é luz que clareia o meu caminho. Mas antes desse versículo tão conhecido, se você vê do 101 em diante, você vai ver que ele está falando de outro tipo de pé. Ele diz assim no versículo 101 em diante: desviei os meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Ponto aí. Querido, o salmista está dizendo que os pés dele se desviaram da trilha do mal. Você acha que isso é literal? Que tinha lá uma trilha, mal, bem, ele ficou olhando qual das duas que eu vou? Não, é uma coisa, né, a nível de revelação, é uma forma de linguagem do salmista. E ele continua: não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos eu tenho entendimento, por isso eu detesto todos os caminhos da mentira. Existe caminho que chama mentira, querido? Não. Então, mais uma vez, é uma coisa, uma forma de linguagem, né? E aí então ele cai no Salmo 105. A gente pode ver isso por toda a Bíblia. Salmo 44, 18, Salmo 17, versículo 5. Mas tem um que eu quero que você abra em especial: Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Querido, Deus não está usando o apóstolo Paulo para promover marca de chinelo aqui. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, compre chinelo, boas novas. Não, ele não está falando também que o pé daquele que anuncia a boa nova é lindo, é maravilhoso, é formoso. Até porque no estado que eles andavam naquela época, devia ser imundo por conta das sandálias. A questão é: quão maravilhoso é o caminho que essa pessoa vive. Então, primeiro ponto, pés, que eu quero tratar aqui, ele tem sentido, significado do meu caminhar. Significa retrocesso e avanço da vida do homem, da vida espiritual do homem. E é importante a gente entender isso. O segundo ponto, querido, é a palavra. A palavra está lavando os pés de Pedro. E tem um texto, aliás, eu nunca vi tanto texto que fala com relação à palavra estar lavando as nossas vidas. Se você for para Efésios 25 e 27, aliás, do capítulo 5, é um texto usado muito acredito que o encontro de casais. Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, a fim de, ou com o propósito de, santificá-la, tendo purificado. Como que ele purificou? Pelo lavar por meio da palavra. Está lá, está na Bíblia. Como que Jesus lavou e santificou a igreja? Por meio da palavra. Então a palavra, ela me lava, ela me santifica. E ele mesmo, o próprio texto revela o porquê: para apresentá-la inculpável. Só que a palavra que está escrito aqui, que é o instrumento do qual Deus usa para lavar a sua igreja, é rema no hebraico, aliás, no grego. E rema, nós sabemos que é diferente de logos. Rema é no sentido de revelação. E aqui, queridos, eu poderia até extrair uma outra mensagem: que nós somos limpos pela revelação que nós temos dele. Nós somos santificados a cada dia que nós temos um encontro com Deus fiel, com Deus, que é provedor, e assim sucessivamente. Deus, ele se revela por atributos. Mas a questão é: eu sou mudado e transformado à medida que eu tenho essa lavagem com ele, essa revelação dele. A limpeza, queridos, ela é um processo. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo, ela vai brilhando cada dia mais. Se a gente olhar o que Paulo escreve para a carta de Tessalonicenses, para os Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, vós já orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim estáis caminhando.
Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Querido, Paulo não está escrevendo para eles se santificarem, se aperfeiçoarem, igual também o André citou aqui para a igreja de Filipenses, né, que nós temos que prosseguir. Ele não está falando, procurem a perfeição, né? Essa caminhada ela é progressiva, para uma igreja comum qualquer. Essa igreja, se você olhar no capítulo 1, verso 7 e 8, Paulo está falando que eles eram uma referência e que não tinha nada mais para acrescentar. Ou seja, mesmo assim, Paulo está falando, continua brilhando, continua perseverando, continua se aperfeiçoando. Então, a caminhada, né, ela é progressiva, essa vida de santidade e de purificação. À medida que eu sou exposto à palavra, Deus, ou a própria Bíblia, né, assim que eu dou a liberdade para o Espírito Santo, é dessa forma que eu vou ser transformado e mudado, a partir do momento que eu dou essa liberdade para ele. Eu quero que você abra comigo em João 15, hoje a gente vai folhear um pouco a Bíblia, porque eu creio que muito mais do que um discurso, do que uma palestra, do que uma palavra, eu quero que você veja que a própria Bíblia está falando com você, o que ela revela, o que ela trata. João 15, do verso 1 ao 3. Jesus está com seus discípulos e ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ou seja, querido, as próprias palavras de Cristo estavam limpando aqueles homens. E quando ele fala de fruto, ainda que a gente entenda como boa obra, como trazer vidas para a igreja, fruto aqui significa aqueles frutos de Gálatas 5, 22 e 23. Os discípulos eram e através desse lavar da palavra do próprio Cristo, através dessa convivência com Jesus, eles se tornaram outros. Eles estavam com benignidade, com amor, paciência, né? Ainda que Pedro às vezes dava uma deslizada, mas estava ali. Giovanni, eu acho que isso aí é mentira, mas se você ler o resto do texto, do capítulo 15, você vai ver que ele está falando das ordenanças, que eles estão obedecendo às ordenanças. Então os frutos aqui são relacionados não às obras, mas a Gálatas 5, 22 e 23, a mudança, a transformação. É importante a gente entender isso. E no capítulo 17, verso 17 de João, Jesus fala: santifica-os pela tua verdade. Quando ele está orando, ele fala: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é a verdade. Resumindo, santifica através da convivência comigo, santifica através da convivência e um relacionamento com a palavra, a Bíblia. E eu acho engraçado que às vezes a gente tenta ser limpo e agradar a Deus de tantas formas. Eu, na adolescência, eu vivi uma fase que eu procurava sempre me distanciar do pecado. Tipo, aquele é o pecado, eu tenho que me distanciar dele. Mas eu aprendi que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu deixo o pecado de lado como consequência. Então não precisa esforço, você é livre, você não é mais escravo do pecado. É isso que a Bíblia fala, né? Eu não quero tratar aqui, queridos, somente bênçãos e benefícios, mas mostrar para você que nós precisamos desse nosso caminhar ser lavado todo dia. Nós precisamos ter a palavra lavando os nossos pés. O problema, querido, é que mesmo lendo a Bíblia, nem sempre a gente coloca tudo em prática. O problema é que a gente aprende, a gente muda uma atitude ou outra, mas não totalmente ela. A gente não deixa ser confrontado totalmente pela palavra. E é nesse ponto que eu quero entrar. O primeiro ponto que eu abordei foi lavar os pés, e agora eu quero entrar no ponto aparência de limpo. No verso 10, Jesus fala: vós estáis limpos, mas nem todos. E talvez, querido, eles ali, talvez Judas nem pensava que fosse com ele, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está limpo. Esses dias a gente estava ganhando uns almoços aí na empresa, né? E eu estava comendo bem. E, queridos, o Espírito Santo, ele, como eu disse, ele tem tratado essa palavra comigo. E como o chefe paga, né? Você pode, crente gosta de comer, né? A gente gosta de churrascaria, então, meu pai amado, não, vamos comer tudo. Queridos,
E o Espírito Santo ministrou claramente: Giovanni, você precisa de tudo isso? Porque essa palavra ela tem batido na minha mente. Você precisa de tudo isso? Será que isso não é glutonaria? E queridos, dessa forma eu fui compreendendo mais ainda aquilo que a palavra de Deus queria falar. Às vezes a gente não percebe, a gente larga o vício, a gente pensa que a gente vivia uma vida totalmente cercada pelo diabo e agora a gente vive outra vida aqui na igreja, mas só isso não é o suficiente. A gente pensa que agora eu não roubo, eu não mato, né? Mas e fofoca, e ganância, e orgulho, e soberba, e aqueles pecadinhos que são tão pecados quanto aqueles outros que eu já citei que parecem que são maiores, são todos pecados. E aí a gente se engana porque a gente acha que a gente está limpo e na verdade a gente não está. O Espírito Santo vira e mexe, eu dou uma sondada aqui, o Espírito Santo mexe comigo com relação ao orgulho. Sabe, o orgulho do homem foi um dos principais pontos e motivos da queda, né? Deus deu uma chance para Adão, ele falou: não sei de nada, em vez de pedir perdão. Às vezes, querido, o orgulho, ele enreda você sem você saber. Quando você faz escada da fé, a Marisa que ministra, né, a escada da fé, vira e mexe, ela comenta sobre algumas coisas, algumas raposinhas, né, coisas que nós não vemos e está ali em nós. E o pente fino, querido, é a palavra. Não é a vida do teu irmão, não é se faz ou deixou de fazer, é o que Jesus fala, o que a palavra fala. Por isso eu quero abordar esse ponto, aparência de limpo, né? Nós conhecemos a Deus, aliás, um dos principais pontos de não termos, de pensarmos, aliás, que temos essa aparência de limpo, é não conhecermos a Deus na prática e só na teoria. Se você vê Mateus 23, 25 e 28, Jesus aborda os fariseus, e ele diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda espécie de imundície. Assim também vós sois, exteriormente pareceis justos ao povo, mas o vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Querido, em nome de Jesus, não estou falando que a gente é fariseu, amém? Mas a questão é, Jesus ele aborda esse texto, e um detalhe muito importante disso, ele está falando de uma lei cerimonial, né? Ele está abordando, vocês tinham uma lei toda cerimonial que tinha que lavar, e eles faziam tudo aquilo, eles lavavam. Se você parar e pensar, eles estavam certos, porque eles estavam fazendo conforme a lei. A questão é que eles conheciam o rito de Deus, mas não o Deus do rito. Ele conhecia o rito de Deus, que era manter tudo puro, mas eles não conheciam o Deus do rito, que é quem faz ser puro. Então, primeiro ponto, eles faziam, o fariseu, querido, ele não levantou rebelde e vou falar, eu vou matar esse Jesus. Não. Debaixo da lei que ele leu e cresceu, ele achava que Jesus era um falso mestre, porque ele não conhecia Deus, mesmo fazendo tudo o que era para fazer. Eles perderam a revelação e viviam somente na teoria. Por isso esse primeiro ponto, não conhecemos a Deus, não conhecer Deus na prática, faz com que nós não possamos enxergar aquilo que realmente está acontecendo. Em outro versículo do 2 Timóteo 3, do 1 ao 8, né, eu quero abordar um ponto que chama achamos que conhecemos. Não só conhecer Deus na prática, mas às vezes nós achamos que conhecemos. Nós temos aqui cargos na igreja, anos de cristãos, e às vezes nós achamos que conhecemos, temos aí uma experiência outra com Deus. Mas presta atenção no detalhe, eu não vou ler ele todo, eu vou ler do 6 em diante. Porque são pessoas assim que se intrometem na casa de mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8: e a semelhança de Janes e Jambres,
que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados pela fé. Queridos, às vezes nós resistimos à verdade porque nós não discernimos ou achamos que estamos fazendo o correto, mas na verdade não estamos. Esses Janes e Jambres, eles são associados aos dois magos que resistiram a Moisés. Moisés estava lá, fazia o milagre lá, né? O rio ficava vermelho. Aí eles iam lá com uma ciência oculta e faziam da mesma forma. E eles jogavam a vara e virava serpente. Eles jogavam e virava serpente. Para Faraó, que está vendo de fora, é a mesma coisa. Mas a verdade é que não é. Só que não. Diz aí para o seu irmão, só que não. Queridos, aparência de verdade não significa que é verdade. Quando o diabo chega para Eva, ele fala assim: olha, você não pode, Deus falou que não pode comer tudo. Não é bem assim. Quando chega para Jesus, olha, a palavra está escrito isso. Daí Jesus, mas também está escrito isso. Aí depois, não, está escrito isso. Jesus de novo, mas também está escrito isso, né? Então nós temos que conhecer o todo, né? Nós temos que de fato conhecer e não acharmos que conhecemos, porque às vezes nós julgamos que conhecemos. E por conta disso, querido, nós fazemos como esses caras, né, que resistem à verdade. Porque parece que é, mas na verdade não é. Às vezes nós parecemos que estamos limpos para nós, mas quando a gente para e pensa, nossa, ontem falaram, passa o telefone para o Giovanni disse, não estou. Não, ontem fala que eu saí. Não, e na hora de dormir, não, ontem no trânsito, eu estava dirigindo, não, eu buzinei lá, xinguei o cara, né? A gente tem que, não estou falando que eu estou fazendo isso, viu, queridos? Pelo amor, eu estou dando exemplos, tá? Que fique bem claro, bem claro. Quem está do meu lado e vê, às vezes eu dirigindo, trabalha comigo lá esses dias mesmo. O cara falou assim, ó, fala que eu não estou. Falou, eu não vou mentir, né? Agora você está enroscado. Aí eu dei uma volta ali e perguntei, não, mas por que você precisa falar com ele, né? Porque eu atendo no telefone. A pessoa falou, eu falei, não, mas eu posso te ajudar de outra forma. E pronto, a pessoa nem lembrou do outro. Mas eu não menti, entendeu? Não precisa falar que não está, não precisa omitir, né? Você tem formas verdadeiras de se conduzir, né? Integridade no coração, é disso que a gente está falando. Os nossos pensamentos, queridos, não são os mesmos de Deus. Por mais que eu pense que está tudo certo, às vezes não está, né? Romanos 12:2, nossa mente ela precisa ser transformada. E ela é transformada como? Através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento, através da nova informação que eu recebo. A Dani, ela vivia falando, quando eu fazia alguma coisa, ela falou, você para de me adular, hein? Quem sabe aqui o que é adular, querido? Olha, é pouca gente, hein? É pouca gente. Queridos, ela falava adular, que isso? Ela falou, isso aí significa agradar. Então, queridos, a partir dessa nova informação, a minha mente compreendeu, ela mudou. Então, a partir da nova informação que eu tenho de Deus, a minha mente vai ser transformada. Através da informação que eu obtenho pela palavra, a minha mente vai ser transformada. Nós temos que entender que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Isaías 55:8 diz isso, né? E isso, queridos, nos leva para Hebreus 4:12, que diz o seguinte, portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra, sempre que eu falar a palavra aqui, pense no seguinte, a palavra como Bíblia e a palavra como Jesus, a presença do Todo-Poderoso, né? Portanto, a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é sensível, preste bem atenção no final do versículo, ela é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Queridos, é a palavra que chega aqui, é porque ela que é o filtro, ela chega e fala, ó, você não está pensando direito, você não está certo nisso que você está pensando. É a palavra, a gente vem do mundo ou vem, às vezes decresce dentro da igreja, mas enquanto a palavra, ela não é o nosso filtro, a gente vai vivendo a vida do jeito que a gente quer e acha que deve ser vivido, né? Ela traz à tona, esse versículo diz o seguinte, ela traz à tona aquilo que está na minha alma e no meu coração. É passando pela palavra que eu descubro se eu estou bem ou se eu estou mal. Não é pelo olhar do pastor, não é pelo olhar do meu líder, não é se eu recebi uma profecia, é a palavra.
é a convivência com ela que vai mostrar ali, e vai ser o olhar dela que tem que ser o crítico. Não é o seu irmão que vai ter que ser o crítico de você, né? É a palavra. A palavra, quando você está lá tomando a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Com base em quê? Com base em quê que você vai se julgar? Na palavra. Será que eu estou certo mediante a ela? Será que eu estou correto mediante a ela? Para terminar esse ponto de acharmos que estamos limpos e aparência de limpo, Tiago 2,10 diz o seguinte: portanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Ou seja, querido, ao querer viver parcialmente a palavra, eu estou pecando. Não, Deus, eu aceito isso aqui, mas isso aqui não. Eu aceito ir na igreja de domingo, né? Eu vou obedecer aí a linha aí da igreja, eu vou caminhar com um propósito ou outro aqui, eu vou respeitar a turma no trânsito, né? Não vou julgar, mas o dízimo não. Não, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, mas eu não vou amar o meu irmão, porque não dá. Eu vou, né? A gente tem que entender que não existe pecadinho e pecadão. A palavra ela é linear. Ou você, né? Eu tenho uma história que contaram uma vez no adolescente. Ou você está no muro, ou você está fora do muro, né? Tinha um muro lá, o lado de Deus, né? O lado do capiroto. Aí o pessoal estava em cima do muro, falou assim: não vou passar para lá, eu vou ficar no muro. Aí o diabo chegou e falou assim: mas o muro é meu. Então a gente tem que entender, ou é sim, ou é não, né? A partir do momento que eu peco em qualquer erro, eu estou pecando, é um fato. E aquela grande comissão que nós conhecemos, que o próprio Cristo fala, né? Vai por todo mundo, ganha discípulo, toda aquela grande comissão, ele diz o seguinte: ensina-os a obedecer tudo o que eu tenho mandado. Tudo é parcialmente? Não. E por que ele falou tudo? Porque tem gente que quer obedecer parcialmente, né? A gente precisa entender que o meu e o desejo do seu coração seja de viver a palavra e a vida que ela tem proposta para nós. Nesse último ponto que eu quero abordar, antes da conclusão, justamente nessa linhagem de pensamento, de viver ela inteira, eu quero abordar um ponto que chama lavar-se por inteiro, que está justamente em João 13, verso 8 e 9, onde Pedro ele chega e fala: não lava somente os meus pés, lava minhas mãos e a minha cabeça. Pedro ele é um cara muito engraçado, né? Apesar da gente ver, eu olho pelo menos para a Bíblia e eu me divirto com Pedro, porque ele tem várias atitudes, mas ele é intenso. E queridos, intensidade tem que ser parte da vida de um cristão, principalmente diante da presença de Deus. Ele fala: não lava então, já que eu não vou ter parte com o senhor não lavar o pé, então me lava inteiro, eu quero ter parte. É isso que Pedro estava querendo dizer, eu quero fazer totalmente parte de você. E essa intensidade ela tem que estar no nosso coração, sabe? A rendição à palavra ela vem de dois pontos, geralmente: do reconhecimento e da obediência, queridos. Quando Pedro se rende a Jesus pela primeira vez, Jesus ele está lá e ele fala: joga a rede no mar. Eles pescaram a noite inteira e ele pega essa rede, joga, pesca, ganha os peixes. E Jesus fala assim, aliás, Jesus está ali, né? E Pedro se rende a ele. Primeira vez que Pedro se rende a Jesus, porque ele tinha feito algo, ele reconheceu que Jesus era Senhor, né? Então o primeiro ponto, Isaías também, quando ele está lá, ele está orando, ele reconhece que Deus é santo. Aí então ele pede para ser purificado. Vem um anjo, toca com brasa nos lábios e logo depois ele já: eis-me aqui, né? Porque esse tem que ser mesmo o processo. Mas sobre o reconhecimento, primeiro que eu quero abordar, querido, eu quero lembrar com você uma canção que é muito antiga, mas ela diz o seguinte: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ela diz que é isso que se cantava na verdade antigamente, né? Ela diz o seguinte: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser,
porque está muito alto, né? Mas eu quero seguir na mesma intenção. Ele continua dizendo: diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu paz. Levanta para andar. A igreja. Sim, Jesus Cristo. Queridos, essa é a música que ela por muito tempo ela tocou nos anos 90 as nossas vidas, né? E é uma realidade. Ontem eu estava no carro adorando e cantando, e Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, e aquilo foi me enchendo, porque o reconhecimento de quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele vai fazer nos faz render. Você não quer fazer outra coisa. Você compreende, tipo, Ele mudou meu viver, Ele me deu tudo, eu tenho tudo nele, eu quero me render, porque é isso que Ele merece. Queridos, e com base nisso, é mais fácil, quando eu amo o Senhor, é mais fácil eu obedecer. Nós colocamos às vezes um bloqueio para Jesus Ele não entrar em certas áreas das nossas vidas, mas nós precisamos nos render. Na maioria das vezes nós pregamos, né, a palavra e vivemos ela parcialmente, então nós precisamos entender isso, nós precisamos nos render. Não, mas eu quero isso, a minha carne quer isso, o meu coração quer isso, como o bispo faz, né? Tem que... Não é fácil, a maioria das vezes não é, mas é necessário. E queridos, a obediência ela é um segundo ponto, porque eu preciso obedecer. Deus se alegra na minha e na sua obediência. Aliás, foi por isso que o homem caiu, por conta da obediência. Aliás, foi por isso que Abraão foi bem sucedido. Em tudo ele obedecia. Sai para fora, sai, mata teu filho, foi. A gente aborda a fé, mas existe uma obediência por trás. E olha o detalhe, abre lá em 1 Pedro 1:22. Ontem no carro saiu afinado essa aí. Fui tentar buscar a altura aí. Olha para o teu irmão, diz assim: seja lavado pela palavra. 1 Pedro 1:22. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à palavra, à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Queridos, qual a primeira parte do versículo? O que Pedro fala para os cristãos? Ele diz: tenha a vossa vida purificada. Como? Através do quê? Através da obediência à palavra. Então a obediência à palavra me purifica, me santifica. É por isso que nós temos que obedecer. Em Ezequiel 47, versículos 5 e 12, um capítulo muito conhecido que diz a respeito de um rio que flui da presença de Deus, e nós cantamos propositalmente águas vivas e águas purificadoras aqui. Porque, queridos, diante da presença de Deus eu sou limpo, diante da presença de Deus eu sou curado. É diante da presença de Deus que acontece tudo. Em Ezequiel, ele diz, versículo 5: ainda mediu ainda 500 metros, mas agora era um rio, e eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já não era tão profunda. Aliás, e já era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Perceba que o profeta não disse que não era possível vencer. Ele disse que é possível vencer, só que não caminhando. Ele fala, não é possível vencer caminhando. Isso significa que é possível vencer a nado. Então, o próprio Deus, Ele te dá o nível maior e Ele te dá a maneira de você fluir. Versículo 12, ele diz o seguinte, vou ler a parte B do versículo. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora. Ou seja, a água que flui da presença de Deus, ela é purificadora, e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio, né?
nós não vamos, queridos, caminhar, aliás, nós não precisamos caminhar nessas águas que purificam, nós precisamos nadar, né? Ela fala de uma intimidade, ela fala de rendição. Quando ela está falando, olha, vai chegar um momento, eu não vou aqui abordar você ir para a presença de Deus, mas eu vou te abordar com relação a essa luta. Por quê? Porque não é possível vencer caminhando. O profeta está lá, caminhando, a água está rasa, chega um momento que o negócio está meio aqui, e aí ele tem que decidir se ele mergulha ou se ele volta atrás. A palavra não quero abordar a presença de Deus, você tem que se mergulhar, mas a questão é, a água ela é pura e ela é purificadora. É você que decide se você quer mergulhar nessa água, se render completamente à santidade de Deus ou não. O Salmo 12,6 diz: as palavras do Senhor, elas são verdadeiras, elas são puras como a prata refinada. Querido, a prata, como ela é refinada? O ourives vai lá, coloca a prata, deixa lá, e como que ele sabe o ponto? A partir do momento que as impurezas elas vão saindo, vai caindo, vai saindo da prata, o metal dentro do forno, ele reflete o rosto daquele que está fazendo o metal. Então, queridos, a palavra ela é verdadeira, ela representa de fato aquele que está ali, né? Mas é importante entender o quê? O que a prata faz? Ela tira a impureza. Esse processo de refinação, né, ela tira a impureza. E nós temos que entender que a partir do momento que eu tenho uma vida com a palavra, que eu leio a Bíblia todo dia, a minha vida consequentemente vai se tornar pura. É um pensamento lógico tão simples, né? Malaquias 3:2 diz o seguinte: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives. O que o fogo do ourives faz? Deixa a prata totalmente ali e tira as impurezas, está vendo? Continuando o versículo: e como o sabão do lavandeiro. Para que serve sabão? Não preciso nem perguntar, para lavar, para deixar ali. E esse sabão do lavandeiro ainda tem um significado mais especial, mas eu não vou cair nele agora. Queridos, com tudo isso que eu falei, nesse último ponto de estar totalmente rendido, eu quero iniciar essa conclusão da seguinte maneira: Oséias 6:6. Oséias 6, versículo 6. Eu tenho muitos textos que comentam esse ponto, mas eu creio que, como é o próprio Deus falando, isso deve chamar a nossa atenção. Aqui Deus está falando com o profeta, ele diz: afinal, o que é o vosso, aliás, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Queridos, o próprio Deus está falando, ele deseja o nosso amor, a nossa rendição, ele deseja que nós o busquemos. Sabe, eu vi uma história uma vez, eu quero concluir com isso, de um pastor na sua igreja. Ele teve um problema lá, e ele chamou, tinha um casal lá que tinha tido uma discussão, falou: o senhor vem em casa ou a gente separa. E foi lá em casa, falou: o que está acontecendo? Aí o homem virou, todo já irritado: essa mulher é louca, ela fala para mim ir no mercado com ela, fazer compra, fica falando na minha orelha, atazanando. Eu fui lá, fiz a compra, e tá aí, chorando, não para, fica falando na minha orelha. A mulher toda quieta, ela: pastor, posso falar? E o pastor deu a palavra para ela, e ela comentou o seguinte: eu não queria que ele fosse no mercado comigo, eu queria que ele quisesse ir no mercado comigo. Você consegue entender a diferença? Uma coisa, queridos, é eu ter que ir, a outra coisa é eu querer e fazer parte disso. Talvez você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. A questão é o que você decide. É você quem permite que ele lave os seus pés, ou ainda que ele te lave por inteiro. Qual é a sua decisão essa manhã? Só não aceita ficar com a aparência de líder. Começa aí, nem que se for pelos pés, querido. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos estar rendidos aí.